E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá dar continuidade na nossa aula de desenvolvimento. Essa aula nossa foi uma aula que a gente tinha combinado, né? Que seria o quê? Aquela ideia de corrigir todas as atividades que nós fizemos, dar uma revisãozinha, né? Até para levando em consideração já as avaliações que estão vindo, né? Então a ideia aqui dessa aula hoje é corrigir as atividades que já foram disponibilizadas para vocês. Nós temos atividades de variáveis, atividades de estruturas condicionais e atividades de estruturas de repetição, tá bom? Então eu vou passar nessas três atividades, vou fazer as correções, vou explicar para vocês. Isso eu farei em todas as nossas disciplinas, tá ok? O que é importante aqui é o seguinte: para essas aulas eu vou trabalhar com Eclipse, mas lembrem-se que vocês podem utilizar as outras aplicações, os outros aplicativos que eu tinha ensinado a vocês, tá ok? Vocês podem usar qualquer um deles. Agora, é claro, como a gente está fazendo, usando uma IDE, um aplicativo, né? Que não é um aplicativo de produção, né? Podem acontecer problemas. E sempre que acontecer, entre em contato comigo. Professor, não estou conseguindo fazer por causa disso, disso. Que nós vamos fazer uma análise para ver se realmente o problema é da aplicação ou se o problema, na verdade, é um outro problema qualquer, tá bom? Pode ser uma dificuldade de vocês, beleza? Então, por favor, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício é um exercício que trata principalmente de criar um projeto e trabalhar com variáveis e operadores. Foi aquela nossa primeirinha aula, né? Bem tranquila, tá? Então vamos dar a primeira coisa. Ó, sempre para vocês. Deixa eu só abrir aqui um negócio. Eu esqueci de abrir. É interessante, né? É bom para a gente poder... Ó, só um minuto. Aqui, pronto. Vou abrir um quadro aqui para a gente trabalhar. Isso aqui eu sempre ensino para vocês em lógica de programação. Quando a gente está trabalhando em lógica de programação, deixa eu só colocar aqui, pronto. Então tá aqui o nosso quadro. Quando a gente começa lá em informática básica, que a gente entra em toda aquela história lá, a gente sempre entra num detalhe seguinte. Nós trabalhamos com três opções aqui, ó. São três quadros. Os quadros não estão bonitos, mas paciência, né? Aqui a ideia é a que vale. Então nós temos isso aqui, ó. Vocês já estão carecas e eu sempre aperto vocês para vocês entenderem o que é isso, né? Toda vez eu coloco... Vamos falar o que é. Então vamos lá. Nós temos aqui a entrada. Nós temos aqui o... Cadê? Desculpa. Aqui. Nós temos o processamento. Ficou aqui um pouquinho. Deixa eu só dar uma... Ó, então nós temos o processamento. E nós temos, por fim, a saída. E... Opa, desculpa. Ficou escrito errado aqui, né? Processamento. Tá bom. E eu sempre brinco com vocês e explico que com isso aqui você consegue resolver qualquer exercício de lógica de programação, tá? Por quê? Porque essa é a estrutura básica de um modelo procedural, que é o modelo que a gente estava trabalhando. A partir do momento que a gente entrar em orientação a objeto, a coisa muda de figura, fica um pouco diferente, mas a ideia ainda a gente consegue aplicar um pouco, tá? O que é essa entrada? Essa entrada são os dados que eu preciso para o meu sistema funcionar. Mas para que eu preciso disso? Porque eu preciso que ao final do meu programa algo seja apresentado, tá ok? Então, essas informações é o que eu preciso para que eu consiga atingir esse final aqui. Mas para chegar a esse final, é preciso que ocorra o quê? Esse procedimento aqui dentro. É preciso que, com os dados que eu coloquei, que isso aqui seja trabalhado de alguma forma para que esse resultado seja obtido. A gente brinca até, inclusive, né? Que aqui é a receita, né? Nós temos os ingredientes de um bolo. Aqui é o processo de construir o bolo. Para sair o que no final? O bolo pronto, tá bom? Então, quando a gente transfere isso para a lógica de programação, aqui o que acontece com vocês, muitas vezes, é a dificuldade de entender o que está sendo pedido. Para esse exercício aqui, é bem tranquilo, porque ele está falando um passo a passo do que você vai fazer, tá? Mas quando você não sabe, basta você usar a entrada, processamento e saída. Então, vamos lá. Na empresa onde trabalhamos, há tabelas com quanto foi gasto em cada mês. Ok. Para fechar o balanço do primeiro trimestre, precisamos somar o gasto total, sabendo que em janeiro foram gastos 15 mil, 23 mil e 17 mil reais. Faça um programa que calcule e imprima o gasto total do trimestre. Aqui já temos tudo que nós precisamos. Vejam bem, para que eu estou fazendo esse programa? Ah, pessoal, eu não sei. Leiam mais uma vez e observem que tudo que ele fala é para chegar ao final do quê? Imprimir o gasto total do trimestre. Então, quando eu terminar meu programa, o que deve ser a minha última informação? Vejam bem, eu não estou considerando a letra B aqui ainda. A gente sabe que vai ter mais uma coisinha, tá?
Mas para a letra A, o que ele está pedindo ao final? O gasto, desculpa, total do trimestre. Então aqui eu já sei. Qual vai ser minha saída? Vai ser o resultado. O que eu preciso mostrar aqui? Ó, aqui eu vou mostrar o quê? O gasto total do trimestre. Isso daqui vai ser minha saída. Tudo que eu fizer aqui para trás vai ser com foco nesse gasto total do trimestre. Então aqui eu já sei qual é a saída, tá bom? Vamos voltar aqui agora e vamos ler um pouquinho mais. Aí ele fala aqui, né, cria uma classe chamada, parará, cria uma classe chamada balanço trimestral com o bloco main, como os exemplos anteriores. Dentro do main, o miolo do programa, vou mostrar para vocês, declare uma variável inteira chamada gastos, tá? Por que ele está falando isso? Porque para eu poder calcular os gastos do trimestre, obviamente eu preciso de 3 meses. E quais são os 3 meses aqui? Nós temos o de janeiro, o de fevereiro e o de março. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou calcular o gasto total do trimestre? Qual é o valor dos meses? Ah, professor, eu não sei. Quando você não sabe essa informação, o que você precisa fazer? Perguntar para quem sabe. E aonde eu consigo fazer isso nesse modelo? Nós conseguimos fazer aonde? Nas entradas, tá? Então é na entrada que a gente pergunta o que precisa ser feito. E o que eu preciso? Eu preciso aqui, ó, do gasto do, vamos colocar direto, né? O gasto de janeiro. Vou fazer aqui bonitinho, ó. Então eu preciso do gasto de janeiro, o gasto de fevereiro e o gasto de março. Então vamos lá, o gasto de fevereiro e o gasto de março. Essas 3 informações vão ser as minhas entradas. Vão ser informações que alguém vai ter que me informar. Eu não consigo obter ela do nada, tá bom? E para fazer isso, eu vou solicitar e vou usar scanner, pode ser. Você pode colocar o valor direto, não tem problema, tá bom? Aqui, depois que eu tenho minha entrada e eu sei o que precisa ser mostrado ao final, eu preciso fazer o quê? Transformar isso aqui nisso aqui. E aí, como é que eu consigo fazer isso? Através do processamento, tá bom? E aí, como é que eu sei qual é o gasto do trimestre? Ora, se eu tenho o valor dos 3 meses, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar o gasto de janeiro mais o gasto de fevereiro mais o quê? O gasto de março, ok? Mais o gasto de março. Isso aqui, ó, isso daqui é o que eu vou utilizar para obter esse resultado, tá? Então aqui nós temos o gasto de janeiro, aqui nós temos o que precisa ser feito para chegar na saída. Pessoal, mas e daí? Para onde é que isso aqui me ajuda? Isso te ajuda da seguinte forma. Vamos numerar agora? Isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo e isso aqui é o terceiro. O que é isso? Isso aqui é a sequência que precisa ser realizada no seu aplicativo para que isso funcione, tá bom? Dito isso, vamos passar agora então para o nosso programa, tá ok? Vamos continuar só dando uma lida aqui para a gente não perder, né? Então ele fala, crie o main, declare a variável. Crie também variáveis de gasto de fevereiro, março, né? A gente já tinha falado, e os valores. Crie uma variável chamada gastos trimestre e inicialize-a com a soma das outras 3 variáveis. Está aqui, né? Mostrando, ó. E imprima a variável gastos trimestre, tá ok? Então, nós já entendemos o que precisa ser feito. Eu sempre digo para vocês, antes de começarem a programar, entendam o que precisa ser feito. Façam um rabisco, desenho, que fica muito mais prático para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos agora para o nosso código-fonte, que é a parte interessante. Vamos agora trabalhar com o nosso Eclipse. Vocês devem estar visualizando ele agora. Eu tenho um programinha bobo aqui, vamos fechar ele, não é o que a gente vai fazer. Vou criar um novo projeto, né? No caso, um novo projeto do Java, ó. Um novo projeto aqui. Tá bom? Só um minuto. Deixa eu criar um novo projeto. Vai ser revisão. Pronto, vou chamar de revisão. Finish. Don't create. Pronto, tá aqui o meu projeto revisão. Tá bom? Criado. Agora, o primeiro passo é criar a classe que foi pedida. Vamos pegar a classe que foi pedida? Então, vamos lá, ó. Classe. Aqui no pacote,
A gente ainda não está trabalhando com isso. Ele serve para organizar, né, para a gente organizar melhor o nosso código. No meu caso, eu vou usar um pacote simples aqui, só para identificar que é um aplicativo meu. Mas aqui você pode colocar o nome que você bem entender, tá bom? Deixa eu só fazer uma configuração aqui, porque não está aparecendo de tela. Pronto, eu vou fazer uma diferença aqui, porque não estão aparecendo tudo que eu gostaria. Tá? Dê só um minuto.